Então, gente, essa temática do sofrimento, nós estamos apenas introduzindo, porque nos próximos domingos nós vamos oferecer outros aspectos relacionados ao sofrimento. Então, como hoje o nosso tempo é só de introduzir, então eu vou estar chamando a sua atenção para dois aspectos bem específicos da dinâmica da psicologia em relação ao indivíduo. O primeiro tema que eu vou abordar é sobre o sofrimento na perspectiva do autoconhecimento. E o segundo, o sofrimento como possibilidade de que você assuma a autorresponsabilidade, né, pela sua existência, e, a partir disso, você administre de maneira mais adequada, né, toda a situação que está acontecendo com você, com os seus familiares e também com a sociedade como um todo. Então, como foi afirmado pelo pastor Daniel, o sofrimento é uma parte integrante da existência humana. Então, não importa se você tem uma religião ou se você nunca teve religião. O fato é que o sofrimento ele está presente em todas as classes sociais, ele vai estar presente em toda a existência humana. O sofrimento, na realidade, ela é uma interpretação da dor. Porque perdas, todos nós sofremos. Sempre você vai perder, em algum momento, um ente querido. Você vai, em algum momento, perder o emprego ou ter a possibilidade de perder o emprego, né? Sofrer decepções. Enfim, todos nós vamos ter que, em algum momento, perceber que aquela dor ela precisa ser interpretada de um modo a você conseguir superá-la, né? Então, a maneira como você reage à dor vai determinar o tempo que você vai ficar diante dela. Porque o sofrimento é sempre um aviso de que, se uma realidade mudou, você vai precisar mudar em relação ao que aconteceu. É um alerta de que é preciso mudar a direção que você estava seguindo. Então, todas as vezes que algo acontece que você interpreta como um sofrimento, né, caracterizado pela dor, então você vai precisar dar uma resposta adequada àquela dor, àquele sofrimento. Então, para a psicologia, aonde é que o indivíduo vai encontrar a resposta para a sua dor? Sempre para nós, o caminho é sempre o autoconhecimento. E as respostas, elas sempre vão vir de dentro para fora. Então, quando um paciente, né, um cliente chega até a um consultório, né, é óbvio que a dor que ele está sentindo é uma coisa importante. É óbvio que o sofrimento que ele interpreta é uma coisa importante. Mas o psicólogo ele não vai estar focado no sofrimento, na dor, mas no modo como aquele indivíduo consegue interpretá-la, né? Então, é claro que no meio dessa dor, desse sofrimento, algumas emoções, sensações, eles vão estar em evidência. Às vezes, uma tristeza intensa, né, que é caracterizado, às vezes, pela falta de perspectiva de continuar a viver a partir daquilo. Às vezes, muita raiva, raiva de pessoas, raiva de si mesmo, raiva do estado social que a pessoa está passando, muito medo. Tem pessoas que são também afetadas de maneira muito profunda, né, por aversões, né, por aversão, pelo um afeto intenso que a pessoa não sabe como lidar com ele. Há também sentimentos de confiança e sentimentos também, né, emoções também de alegria. Então, quando alguém chega até a um consultório, o que é que o psicólogo vai investigar? Ele vai investigar quais são os seus vínculos significativos, não é? Quem são as pessoas que você pode contar e que
pode ser caracterizado como uma rede de apoio. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Então, na medida que você começa a investigar o modo como essa pessoa interage socialmente, quem faz parte desse vínculo como pai e mãe, né? Se a pessoa perdeu o pai ou perdeu a mãe, quem essa pessoa transferiu essa maternidade ou essa paternidade. E no meio dessa fala, que tem choro, que tem confusão de emoções, eu vou também estar atenta a perceber com quem essa pessoa aprendeu a lidar com os problemas do modo como ela está trazendo naquele momento. Então, quais são as crenças? Quais são a forma como ele, dentro de casa, viu o pai e a mãe lidar com conflitos, lidar com o sofrimento, lidar com a dor? Então, na medida em que essa pessoa ela é capaz de falar sobre si, de falar do seu contexto, eu vou observar não somente o sofrimento, não somente a maneira como está interpretando essa dor, mas também o modo que essa pessoa é na vida. Como essa pessoa age, né? Como agiu no passado diante de determinadas situações. Porque nós, psicólogos, nós não estamos apenas atentos ao que aconteceu, mas como essa pessoa está inserido dentro de um contexto social. Em todo o tempo, eu vou estar trabalhando, né, depois de ouvir a lágrima, depois de ouvir o sofrimento, depois em que essa pessoa teve toda a oportunidade de falar de si, de falar das pessoas que lhe causaram dificuldade, lhe causaram danos, mas em algum momento eu vou chamar a essa pessoa a uma autorresponsabilidade sobre o que aconteceu com ela. Porque imagine, eu vivenciei uma situação difícil com o meu pai. Eu vou ouvir tudo isso, mas vai chegar um momento que você vai precisar assumir responsabilidade pela sua existência a partir de agora. O que é, na verdade, autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade está associado à capacidade que o indivíduo tem de lidar com seus próprios dilemas e encontrar uma saída para eles. Imagine que tanto aspectos positivos como aspectos negativos, eles fazem parte da vida. Então, quando eu assumo responsabilidade pelo que aconteceu comigo, eu vou diminuir cada vez mais a transferência de culpa para outra pessoa, né? Então, assim, eu estou assim porque meu pai fez isso, eu estou assim porque minha mãe não me deu o afeto que deveria dar, eu estou assim porque o meu chefe me demitiu, eu me sinto assim por causa da pandemia, eu estou vivendo tudo isso porque eu fui traída. Eu estou vivendo tudo isso porque eu não sei lidar com esse corpo que eu possuo. Seja lá qual for a demanda, seja lá qual for a dor, em algum momento você vai precisar chamar para você a responsabilidade pela sua existência. Porque esse corpo me pertence, né? Essa vida também me pertence. E eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que apresentar uma resposta para a minha existência. Então, assim, quanto mais tempo você permanecer na vida transferindo para uma outra pessoa o motivo de você estar vivendo o que está vivendo, mais tempo você vai passar na dor e mais tempo você vai vivenciar o sofrimento. A autorresponsabilidade, então, dá muito mais controle dos aspectos da sua vida. A autorresponsabilidade, ele vai alterar decisões, atitudes e comportamentos. Sempre que o indivíduo entende, essas coisas aconteceram comigo, mas eu vou precisar fazer alterações. Eu vou alterar alguns comportamentos, eu vou tomar novas decisões, eu vou assumir um novo comportamento, eu vou ter uma atitude proativa diante do que me aconteceu, como bem citou Sartre, né? Sartre diz que não importa exatamente o que as pessoas fizeram com você. O que de fato importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, tudo que ocorreu
dependendo de você ou não dependendo de você. Como até pontuou aqui o pastor Daniel, há coisas que você não construiu, né? Tem coisas que você não é o responsável, mas é preciso fazer alguma coisa. É preciso levantar-se, buscar ajuda, encontrar novas alternativas, criar uma nova forma de existir. O próprio Sartre, num determinado tempo, ele disse o seguinte, que viver é isso, é ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequência. É claro que se eu vou estar o tempo todo me equilibrando, eu vou viver angústias. E Sartre diz que é impossível um ser humano viver sem angústia. Porque a angústia, ela faz parte do decidir. A angústia, ela faz parte da incerteza. É claro que todos nós gostamos de caminhar na perspectiva das certezas. Mas viver, ela não traz todo o tempo certeza, né? Agora, por exemplo, nessa situação, os conflitos são imensos. O que vai acontecer agora com o meu emprego? Eu vou continuar trabalhando? E o que vai acontecer? Eu vou ter redução de salário? Eu não vou ter redução de salário? O que será que vai acontecer agora? Então, assim, alguém da minha família vai ser afetado com a pandemia? Eu vou ser afetado com essa pandemia? Há coisas nas quais eu posso fazer para evitar tudo isso? Então, assim, viver, inevitavelmente, é conviver com inúmeras situações de conflitos, né? Todo tempo nós vamos viver. Então, a chamada para o equilíbrio emocional é uma chamada para a vida, para toda a vida. Porque quando você consegue o nível de equilíbrio, aí uma nova situação ocorre, né? Há muito pouco tempo, o pastor Daniel estava pregando no púlpito da sua igreja, com os seus fiéis, com a pessoa que ele conhecia. Aí surge uma situação nova de pandemia, e agora o que é que essa pessoa que tem uma função, que tem uma responsabilidade no reino, ele vai ter que fazer? Ele vai manter as suas funções, mas ele vai ter que criar adaptações. E estas adaptações, ele vai precisar construir novas habilidades, novas formas de alcançar o seu público, e do mesmo modo somos nós. Quando uma crise, ela passa, nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Porque a crise em si, ela gera autoconhecimento. A crise em si é uma possibilidade de você encontrar novos caminhos, de você ser criativo, né? De você buscar alternativas que até então você não teve necessidade de pensar, né? Tem coisas que você vai adquirir que você nunca pensou que você fosse capaz delas. Morremos e a gente não alcança todas que poderíamos ter alcançado. Então, há um ditado, né, uma frase que durante muito tempo foi atribuído a Fernando Pessoa. Mas hoje, todos nós sabemos que já não é mais atribuída a Fernando Pessoa, mas a Nemo Knox, que é um brasileiro. Ele diz assim: pedras no caminho, guardo todas. Um dia construirei um castelo. Então, e são de pedras em pedras que vamos dividindo, vamos decidindo o que a gente vai fazer com elas. Então, esse castelo que ele vai fazer com essas pedras, na verdade, não é a pedra em si. Esse castelo é uma metáfora do que você pode fazer lá no futuro, do que você pode conquistar lá no futuro. Com essas incertezas, com as dores, com o sofrimento, com a incerteza. Então, na medida que você vai construindo essas respostas, você vai ganhando mais experiência e você vai tendo condição de construir um novo presente e um novo futuro. Então, assim, como nós podemos deliberar a respeito do futuro? Vivendo um dia de cada vez. Então, boa parte dos meus pacientes ouvem muito isso lá no consultório. Quando eles chegam dizendo assim, mas o que é que vai acontecer comigo no futuro? Será que eu vou conseguir? Viva hoje.
Você precisa viver hoje. E na medida que você vai tendo pequenas vitórias sobre novas rotinas, o que vai acontecer com você vai ser consequência lá no futuro. Então, esse castelo ele está por ser construído, né? Essa nova existência também está por ser construída. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Entender que toda a nossa vivência no mundo é constituída também por adversidades. Não é possível, de maneira alguma, viver sem ser tocado pelo sofrimento. Ah, mas eu creio muito em Deus, isso não vai acontecer comigo. Isso não é real. Porque tudo aquilo que toca um ser humano, você pode ser tocado porque você é ser humano. Então, no que é que a fé, ele pode te ajudar? Ele vai te ajudar a reforçar o autoconhecimento. Ele vai te ajudar em quê? Em você assumir a autorresponsabilidade, não somente por você, mas assumir também responsabilidade por aqueles que estão na sua casa. Assumir responsabilidade por essa comunidade eclesiástica que você faz parte. Então, todos nós somos agentes de transformação. E é para isso que nós estamos aqui. Então, essa é a minha fala e eu desejo que você esteja aqui na próxima semana para os próximos capítulos sobre a temática do sofrimento.